Aí da nossa quinzena da juventude. A quinzena da juventude vai tratar o extraordinário em nós. O extraordinário que habita dentro de nós. Eu vou trazer 2 mensagens nesse período. A de hoje é do próximo domingo. O pastor fecha. Ele fala que hoje é abertura, mas ele sabotou, né? Ele abriu semana passada com extraordinário, né? Quem estava aqui viu a pregação e ele extraordinário, extraordinário. Ele já tinha entrado no ritmo já, né? A gente vai falar hoje de extraordinário, domingo que vem de extraordinário, e o fechamento nós vamos fechar sobre extraordinário em nós. E quando a gente fala sobre coisas extraordinárias, a Karine abriu bem o culto hoje, aí ela trouxe Jó 38 e depois Jó 42, que é alguns questionamentos de Jó para com Deus e depois as respostas de Deus, os questionamentos de Deus para com Jó, né? E aí a gente vê aquele diálogo, e o muito interessante, irmãos, que a gente vê o que é extraordinário. E aí na nossa cabeça a gente vê, por exemplo, as montanhas, né? Aquelas montanhas verdinhas, que chega no outono ela fica mais amarelada, mas que daí chega a primavera ela volta a ficar verde. Aqueles ipês que tem o ipê amarelo, que ele fica mais ou menos na época de junho, depois muda para um outro ipê, que é o ipê roxo, e aquela natureza linda. Ou para aqueles que gostam do mar, que vai para Ubatuba, que vai para o litoral norte, ou que vai para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, e vê a onda que vai, e ela volta, e aquele barulho, e aquela brisa, e a gente olha para todas as coisas e fala, que extraordinário. Que coisas lindas. E aí a gente vai pensar, quem gosta, por exemplo, de engenharia. Aí a gente vai lá no canal Discovery Channel e a gente olha algumas coisas. A hidrelétrica de Itaipu. Quem já teve a oportunidade de ir lá para Foz do Iguaçu e viu a hidrelétrica de Itaipu, lá tem até um esquema de Airbnb de quase de graça na casa do irmão ali, lá, né? Que é uma boa oportunidade. Já ficou, o Lucas já ficou, ele recomenda, deu 5 estrelas no Airbnb. O Antônio, então a gente tem lá um esquema lá que depois você pode pedir dicas para a irmã Rosa e para o irmão Brito. E aí, mas você vai lá e vê a hidrelétrica de Itaipu. Quando eu casei, a Yara queria uma festa, ela queria casar numa chácara. E eu falei, eu quero uma viagem para a hidrelétrica de Itaipu. Porque eu quero ver a usina, eu quero ver a água passando. E isso é verdade, porque a minha formação ela trazia esse desejo de conhecer esse lugar. E aí a gente foi lá, e são 8 quilômetros de extensão de uma barragem. São mais quase 200 metros de profundidade do ponto mais alto ali. Se nós transformássemos em uma coisa conhecida, sabe aquela caixa de água azul que nós colocamos na nossa casa, de 1 metro cúbico? Seriam 29 bilhões daquela caixa de água naquele lugar. Aí você fala, que engenharia extraordinária. E aí talvez você fala, quem já teve um pouco mais de condição, foi para a Europa e quis fazer um trânsito entre a França ali, o norte da França e o sudeste da Inglaterra, e aí ele pega lá o Channel Tunnel lá, né? E aí ele passa por debaixo do mar, 70 metros, 50 metros debaixo do mar, 35 submersos, 75 metros abaixo da água. E você fala, que engenharia extraordinária. Como pode isso? Eu não consigo fazer um castelinho de areia na praia. Eu não consigo juntar 2, já desmonta tudo. Mas a engenharia vai lá e faz coisas extraordinárias. Em 69, a gente tem, por exemplo, Apolo 11, né? Conhecido, que foi para a Lua, pisou na Lua a primeira vez. E aí Neil Armstrong lá, ele fala aquela frase conhecida, que é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E aí a gente olha essas coisas e a gente, na nossa cabeça, quantas coisas extraordinárias. E aí, será que essas coisas só são as extraordinárias? Será que isso é o mais extraordinário? Só porque é grande? Só porque é poderoso, só porque chama muita atenção? Será que é isso mesmo o extraordinário? E para que a gente consiga definir o que é extraordinário, a gente tem que entender o que significa ordinário. Porque o extra, que vem na frente, é um prefixo. É isso, né, os estudiosos daí. Que vem extra. Então, a gente tem que falar o quê? Ordinário significa o quê? Regular, habitual. E quando a gente coloca esse extra na frente, ele traz uma palavrinha na frente que traz um ar do quê? Além do comum, além do habitual, além daquilo que é rotina, é extra ao comum. Então, quando a gente fala extraordinário, é aquilo que é extra ao comum, é aquilo que vai um pouco além. E aí nós vamos ler o texto que a gente vai meditar nos próximos dias, aí, que é Efésios 3:20. Nós vamos passar por 2 textos hoje, mas primeiro a gente vai ler o Efésios 3:20, que é um texto bem conhecido. É um texto muito utilizado em caixinhas da promessa. É um texto, quando você abre a Bíblia, quando você vai fazer aquela caixinha da surpresa, que você abre a Bíblia e cai em Efésios 3:20,
a gente já fala, nossa, que bênção, olha aí, Deus falando ao meu coração. Esses dias a gente estava sentado no banco, Davi e eu, aí eu falei, caixinha da promessa, daí a gente já pega a Bíblia, a gente vai abrir e ver o que Deus fala, né? Não faça isso não, irmãos, a gente estava só brincando. E aí eu abri em Jeremias lá, um texto lindo, caiu para mim, e o Davi abriu um texto duro demais. Eu falei, vamos acreditar ou não nessa história da vida? O Davi falou, melhor não, pai, que para mim foi dura a conversa. Então, mas a gente brinca com essas coisas. Efésios 3:20 é um texto muito conhecido. E aí ela fala assim, ó, a Bíblia, Paulo escreve, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. De acordo com o seu poder que atua em nós. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai Santo e querido, graças te damos, ó Deus, por essa noite que o Senhor nos preparou, ó Pai. Noite na qual nós podemos louvar o teu grande nome, podemos ter comunhão com nossos irmãos, podemos, ó Pai, num lugar seguro, protegido, num lugar que nós temos uma liberdade para falar da tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus. E te pedimos, ó Pai, que a sua palavra, de forma extraordinária, não por pessoas, não por nós, mas muito além de nós, que ela venha a ser derramada em nosso meio, que ela venha atingir corações de famílias, que ela venha, Senhor, no seu devido tempo, dar frutos, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, ouvir testemunhos, ó Pai, que a sua palavra transforma, a sua palavra redime, que a sua palavra faz grandes coisas em nosso meio. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queridos, muitas vezes nós pensamos, quando nós falamos extraordinário, e aí a gente fala desse versículo que vai fazer infinitamente mais, aí você chega na igreja e fala assim, agora eu em Cristo Jesus, nova criatura, tudo novo se fez, agora é infinitamente mais. Agora, que doença o quê? Vou ficar doente coisa nenhuma. Porque é infinitamente mais do que eu posso pensar ou imaginar. Emprego, Deus vai me preparar um cargo de liderança, vou ser gestor. Ah não, melhor não. Eu vou ser empresário. Porque Deus tem infinitamente mais para mim. Então eu vou ter empresas, vou ter condição de contratar muitas pessoas. Ah não, mas eu não gosto muito de empresa. Então eu vou ter aquela formação sensacional, extraordinária. Porque essas coisas parecem extraordinárias a um ouvido humano. Essas coisas, elas soam bem para o nosso ouvido, né? Eu não vou ter mais dor. Eu vou ter minha conta ali tranquila, não vou fechar o meu mês no vermelho. Eu não vou precisar ficar fazendo conta se eu posso pedir a pizza ou não posso pedir a pizza. Eu não preciso mais avaliar se o meu cartão de crédito lá, com cada coisinha que passa meu marido ou quem toma conta da conta vai falar assim, você passou de novo o cartão de crédito na Shein? Essa é a história verídica. Então, essas coisas, quando a gente ouve, parece extraordinária aos nossos ouvidos, porque ela liberta a gente de um monte de preocupação. Um monte de preocupação liberta as nossas vidas. E eu citei alguns exemplos de coisas extraordinárias que a engenharia fez. Mas essas coisas passaram, porque a hidrelétrica de Itaipu, apesar de ser muito grande, já não é a maior. Na China tem as Três Gargantas, conhecida que já gera 2 vezes mais energia do que Itaipu. O túnel, que um dia já foi o maior, aquela obra da engenharia gigantesca, ele já não é o maior. Hoje tem um túnel na Suíça que liga a 75 quilômetros de extensão, mas é um túnel ferroviário. Eu falei do homem pisar na Lua, mas hoje já aquele pequeno passo realmente foi um pequeno passo, porque hoje já tem ônibus espacial. Daqui a pouco vai ter blá-blá-nave, Uber Bus, sei lá o quê, porque vão facilitar esse meio. Porque essas coisas extraordinárias que, através da capacidade que Deus dá ao homem, a ciência, vai acontecendo, vai mostrando, essas coisas vão passando. E o que eu gostaria de trazer essa noite é a simplicidade do extraordinário. É a gente tirar da nossa cabeça todas essas coisas muito grandes que faz a gente pensar naquilo que talvez nós nunca vamos alcançar e nós vamos se transformando em seres frustrados, em seres tristes e trazer aquilo que nós podemos alcançar. A simplicidade do extraordinário. E aí a gente precisa aqui entender algumas coisas que hoje está sendo muito mais fora do comum. Nós conseguirmos manter nossa família estabilizada, a nossa família servindo ao Senhor, a nossa mesa de almoço, de café da manhã, de um domingo reunida, do que às vezes um cientista desenvolver coisas que nos surpreendem. Então, pelo Espírito Santo que habita em nós vamos discorrer hoje por coisas simples, mas extraordinárias.
Coisas simples que podemos começar a aplicar daqui 10 minutos. A cada coisa que nós vamos falar biblicamente aqui, já podemos começar a aplicar na nossa vida, porque não requer dinheiro, não vai requerer saúde, não vai requerer que você tenha várias coisas antes para você começar a aplicar. E aí a gente vai ler Colossenses capítulo 3, versículo 18 a 21. Como eu falei, eu tenho 2 mensagens que a gente vai dar, de hoje e da próxima. Eu pensei em fazer na ordem invertida os textos que eu ia usar, mas eu não sei porquê, eu quis fazer nessa ordem. Mas Deus sabe. Então a gente vai começar pelo simples e extraordinário. Colossenses 3, 18 a 21 diz assim: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Engraçado aqui, irmãos, quando a gente reflete nesse texto, que Paulo, em outros textos muito similares, Efésios 5, Tito 2 e Colossenses 3, que Paulo sempre começa a sua orientação, a sua exortação com as mulheres. Ou porque ele era um cavalheiro, um gentleman, né? First lady, mulher, damas primeiro, ou porque ele sabia que o problema era mais difícil ali, né? E se aquilo fosse resolvido, tudo estaria tranquilo para a humanidade. Então ele começa sempre com as mulheres, mas ele dá uma orientação importante, né? E aí Paulo, ele fala assim: esposa, seja uma esposa fora do comum. As esposas comuns, elas amam mais os seus afazeres do que o seu esposo. As esposas comuns, elas não respeitam a função do seu esposo. Mas as esposas extraordinárias, as esposas que têm o extraordinário dentro delas, entendem biblicamente o que é sujeitar ao seu marido. As esposas extraordinárias, elas entendem o que a Bíblia fala sobre esse texto. E aí eu trouxe um exemplo simples, de rotina, mas que acontece, que as esposas precisam entender os maridos. Um exemplo lá em casa, a Yara me dá uma orientação. Faça o café. Orientação que pode se chamar de ordem, né? Nós podemos escolher melhor o nome. Mas faça o café, o lanche das crianças e o café da manhã. Nossa rotina é de segunda a sexta. E aí, primeiro que não é uma, são logo 3 logo de cara, né? Mas aí eu vou lá, eu pego o caneco de água, eu encho, tá muito frio, então eu encho de água gelada, eu ponho no fogão e fico olhando aquele fenômeno das moléculas se agitarem. Isso demora uns 10 minutos ali. Aí quando começa, eu vou lá, pego o açúcar, daí eu vou e pego o pó do café, uma coisinha por vez. Aí ela chega o dia dela fazer isso. Aí o dia dela ela está com a mão esquerda pegando o caneco, com a direita cortando aqui o pão, com o pé já trazendo a mala para colocar o lanchinho dentro. Funções diferentes, pessoas diferentes. E precisam entender que o homem é diferente. Deus fez o homem, depois fez a mulher. Com questões físicas e biológicas diferentes e com outras questões ali de funcionamento diferente. Funcionamos diferente. Respeite seu marido. O dia que eu tenho que fazer o lanchinho das crianças, eu sempre separo o dinheiro, compro na cantina. Vai dar muito trabalho até eu fazer tudo isso, movimentar. Aí ela fala: você fez o café, eu só bati um toddyzinho. Ela põe fruta, ela faz tudo aquelas... Então somos diferentes. Precisamos respeitar a esposa, respeite seu marido. Esposa, não tente assumir o papel dele. Perdoe com mais facilidade, seja extraordinária. Cristo, aquele que habita em nós, ele perdoa nossas vidas, os nossos pecados. Ele perdoou sem nós merecermos nada. Seja extraordinária, perdoe seu marido. Converse com ele, se coloque na função de intercessora do seu lar. Ore por ele continuamente. Entenda que ele é uma proteção do seu lar. Cobre dele dessa função. Seja extraordinária. Seja fora do comum. Eu estava conversando no serviço esses dias e aí até uma frase machista que o rapaz usou, falou que mulheres daquela época da mãe dele não fazia mais. Eu falei: você está errado. Porque toda mulher que seguir a Bíblia fielmente, ela vai seguir a temporal isso, ela vai ser uma mulher bíblica. Porque não é sobre cozinhar, não é sobre passar, porque isso é função que os dois podem fazer, mas é sobre a prestação ali de submissão, de oração, de vida devota, de respeito pelo marido. Isso faz sim uma mulher extraordinária.
E elas estão aqui, essas jovens desse grupo aqui, elas estão por aqui. A gente precisa trazer mais jovens, né? Porque tem muito homem nessa igreja. Mas a gente sabe que elas têm aqui nessa igreja. Seja extraordinária, minha irmã. Deixa o extraordinário que habita em você realmente esbanjar esses frutos. O fruto do amor, da paciência, da mansidão. Todo esse fruto do Espírito seja extraordinário, porque ele habita em nós. E aí Paulo continua e ele vai falar com os maridos, né? E aí, marido, seja um marido extraordinário através do Espírito que habita em você. Ame a sua esposa. Em Efésios, Paulo discorre um pouco mais sobre esse texto, né? Dê rosas para ela. Volte a dar flores. Eu falo isso para os jovens, quem vem aqui de sábado, eu sempre oriento. Dê flores. Seja romântico, faça um café da manhã. Demonstre seu carinho. Mostre que você está disposto a dar a vida por ela, como fala em Efésios. Mulher, ela gosta de ser cuidada. Não fique no celular enquanto ela fala, por mais que o assunto é chato e você não queira ouvir. Tente prestar atenção. Talvez naquelas 20 mil palavras alguma coisa salva. Preste atenção, deixa o extraordinário lá. Extraordinário é ouvir, estar atento ao que ela está falando. Não fique no celular, o celular tem roubado tempo de qualidade, irmãos. O celular, além de ter roubado tempo de qualidade, ele tem colocado pecado na mão das pessoas. Acesso muito livre e fácil. Aí a gente não presta atenção. Daí uma das perguntas mais complexas que o homem ouve é aquilo quando você chega em casa de mão vazia e a sua esposa fala, você comprou aquilo que eu pedi? Você não lembra de nada que ela falou, o que ela pediu. E aí você não sabe o que responder porque você não prestou atenção em nada. E aí você não sabe como responder porque naquele monte de palavras foi solicitado alguma coisa. Precisa ser ouvida. A rotina dela às vezes necessita disso. Homens extraordinários cuidam das suas mulheres. Homem extraordinário não trata a sua mulher com amargura. Aquele que tem o extraordinário dentro, que a gente vai falar no próximo domingo o que é esse extraordinário, mas vamos à questão do Espírito Santo, do Evangelho. Aquele que tem o extraordinário dentro, ele não trata a sua esposa com amargura. O homem normalmente é muito valentão, extremamente valentão. Daí a mulher fala, ele responde grosso para a mulher. E aí dá briga, e aí voz aumenta, som aumenta, e fica aquela situação difícil. E aí chega lá no serviço, e aí ele toma a bronca do chefe, o que ele faz? Nada. Aí chega lá no serviço, ele toma uma questão lá que não dá muito certo, ele tem que engolir sapo. E o que ele faz com aquilo? Nada. Mas quando chega em casa, aí ele consegue dar as ordens, né? Ali é meu ambiente. E aí ele trata a esposa com amargura, trata a esposa com indelicadez, com descaso, desconta o dia a dia difícil de quem trabalha fora e realmente a gente engole sapo. Eu estou engordando não é porque eu como muito, é porque eu engulo muito sapo no serviço. Mas eu não posso descontar isso na minha esposa. Porque homens que têm um extraordinário dentro, ele não pode tratar a esposa com amargura. Assuma, homem, sua posição no lar. Se você não assumir, a sua mulher vai assumir mesmo. Porque não vai ficar o espaço vazio. Alguma coisa vai assumir esse espaço. Se o homem se isenta, se ausenta desse lugar, alguma coisa vai absorver esse lugar. Seja o sacerdote do seu lar. Sacerdote, na época lá do Antigo Testamento, quando nós vemos ali todo o estudo, a gente vê que os sacerdotes eram responsáveis por várias coisas. Uma delas era o sacrifício, né? Homem, sacrifique seu tempo para ouvir sua esposa. Homem, sacrifique seus desejos para fazer o desejo da sua esposa. Sacrifique aquilo que você gosta para tratar direito a sua esposa e ouvir aquilo que ela quer falar. Seja um sacerdote que sacrifique alguma coisa, que doa para que cumpra as escrituras. Você não precisa mais imolar um cordeiro, mas você precisa não tratar sua esposa com amargura. Imolar o cordeiro, isso aí já ficou, Cristo fez esse trabalho. Agora, não tratar a esposa com amargura, isso não pode ser feito. Jesus nos orienta, Paulo escreve sobre isso. Seja o protetor da sua família. Eu sei que é muito gostoso ficar no sofá. É muito bom. Quem é homem sabe como é bom ficar no sofá, né?
Como é gostoso aquele lugar. E agora eles esticam. Eles esticam e tem um braço largo, às vezes, que dá até para pôr um copo, uma água com gás. Que coisa sensacional que inventaram para o homem. E ainda eu gosto muito de jogar videogame. Eu criei até um suporte para o controle. Minha barriga ela cresceu, eu apoio ela assim, ó. E fica... É um negócio de outro mundo. Não dá vontade de sair. Dá vontade de ficar lá. Mas isso vai ajudar o quê na minha família? Eu vou sacrificar isso. Não que tem que abandonar isso. Não que não possa jogar videogame. Não estou condenando de jogar videogame. Não é sobre isso. Eu estou exemplificando com coisas bem visíveis do nosso dia a dia para que nós possamos entender o que está acontecendo. As pessoas ficam horas e horas no sofá e depois falam que não tem tempo para a família. Horas e horas no celular e não tem tempo. Horas e horas um jogo de futebol, assiste. No mínimo ele vai durar 90 mais 15, 105 minutos. Mas não tem tempo para uma conversa com a esposa, um café numa padaria. E aí a gente precisa entender que a gente precisa dar esse tempo de qualidade para nossas esposas, para nós termos um relacionamento com qualidade. A gente precisa entregar isso para receber alguma coisa. Eu lembro que quando eu namorava, eu peguei um projeto, trabalhava em outra empresa e eu morei na Bahia alguns anos. Um ano e pouquinho, não foi mais do que um ano. E aí eu lembro, naquela época não tinha tanto... não tinha celular de tão acesso assim, se usava ainda orelhão. E orelhão com aquele cartão. Mas eu ia todo dia com muita alegria lá no orelhão. E eu ligava com o cartão de 40 unidades. E a gente conversava todo dia. Por que o casamento vai mudar isso? O que mudou? Porque eu gostava tanto, vocês que namoravam, lembram de tantas coisas que vocês gostavam de fazer juntos. O que mudou? A rotina, os desafios. Isso não é feito para nos desmotivar, isso é feito para nos fortalecer. O extraordinário está no simples, está no respeito. O extraordinário está na comunicação. O extraordinário está no dia a dia, no cortar um pão, de servir um café. Isso é o extraordinário que habita em nós. É esse fruto que ele vai dar. Abrace mais, assista mais filmes. Sigam juntos, vocês juntos, unidos em Cristo, é algo extraordinário. E aí os versículos continuam. Filhos, obedeçam seus pais. Toma uma água aqui. Esse versículo aqui eu pensei em pular. Vamos pular esse versículo aqui? Não porque ele não é importante. Esse versículo é importante. Muito importante. Mas é que quem é jovem, da Unijovem, vem aqui de sábado, sabe que eu pego nesse versículo direto. Sabe que eu sempre falo sobre essa obediência. Mas como tem gente, talvez, que não está aqui todo dia, a gente vai reforçar aqui hoje de novo. Ele é tão importante, essa orientação, que a Bíblia fala citando esse versículo diretamente ou indiretamente aproximadamente 10 vezes. A gente vê em Êxodo, a gente vê em Levítico, a gente vê em Deuteronômio, a gente vê em Provérbios, 3 vezes em Provérbios, a gente vê ele em Mateus sendo falado pelo próprio Jesus ali numa orientação, a gente vê em Efésios e Colossenses. Então, quando a gente vê uma orientação dessa aqui, filhos, obedeçam seus pais, é uma interpretação muito simples. Filhos, obedeçam seus pais. Não é não, sim é sim. Obediência é obediência. Obediência não é questionamento. Obediência não é rebeldia. Obediência é obediência de respeitar o seu pai e entender que ele tem experiências melhores que a sua. Tem uma vida que já passou por coisas que ele quer te poupar. Então precisamos obedecer nossos pais. Quando um jovem vem pedir algum conselho para mim, ou vem tratar algum tema, quer falar sobre algum assunto que está deixando ele um pouquinho preocupado, alguma coisa do seu cotidiano, e ali a gente tem um tempo gostoso, a gente conversa e tal, eu sempre faço algumas perguntas para eles. Mas o que seu pai e sua mãe pensam sobre isso? Então eu estou com um problema dessa área de tal. O que seu pai e sua mãe pensam sobre isso? Você tem a bênção deles para esse tema? Ele sabe disso, você tem a bênção dele, eles apoiam essa sua atitude? O seu pai e sua mãe conhecem essa sua dificuldade? Porque senão qualquer aconselhamento que eu vá dar referente a isso,
ele já vai parar nessa orientação. Você precisa da bênção do seu pai. Você precisa falar com ele. Eu posso te amar muito em Cristo, jovem. Posso muito. A gente ora por vocês, mas não chega aos pés do que seu pai e sua mãe gostam de vocês. Então abram-se com eles, conversem com eles. Seus pais são as pessoas que mais amam vocês. E às vezes eles não sabem demonstrar isso. Porque a geração que antecedeu a de vocês, vou falar nossa, porque eu não posso me enquadrar com 40 anos dos jovens mais, né? Já foi. Mas a geração que antecedeu era de pais duros, duro no trato, que a função era acordar cedo, sair cedo, voltar tarde, trabalhar e pôr ali o pão e a mulher tinha que servir a comida no prato toda vez. Essa é a geração que antecedeu. Então talvez eles não sabem expor, às vezes não sabem falar, porque aprendeu na vida a ser durão. Mas por dentro, eles só querem um abraço. Por dentro, eles só querem só um abraço e falar, pai, estou com esse problema. Pai, cai o escudo aí, pai, me ouve um pouquinho. E o que eu faço com essa situação? O que você acha, pai, disso aqui, desse trabalho, aceito, não aceito? Esse namoro, quando eu tenho a idade certa, mais de 18 anos, com vontade de casar. O que você acha desse namoro? A família é assim, a família é assado. Hein, mãe, o que você acha? A mãe protetora fala, não gostei não, mas nunca vai gostar. Mas aí você tenta mais um pouquinho e vai dar certo. Mas assim, tem que ouvir, tem que pedir a bênção. Porque se começa sem a bênção dos pais, como que isso vai dar certo? Se a Bíblia fala que obedeçam seus pais. Como que eu posso sentar com você, jovem, e falar assim, não, vamos tentar esse caminho, vamos fazer isso, vamos orar junto, se o básico a gente não está fazendo? Filhos, obedeçam seus pais. Se coloquem na posição deles, entendam o que ele está querendo fazer por você, proteção. Demonstre amor pelos seus pais através da obediência. Depois os pais me contam se isso está dando certo ou não, porque como eu falo sempre disso, eu espero realmente que alguém ouça, né? Tem 50. Se algum ouvir, já está um ganho já, né? Então depois vocês me encontram no corredor e falam, não, meu filho, acho que ele está ouvindo, está melhorando a obediência. Se não tiver, vocês também falam, ó, continua igual, porque nós continuamos reforçando aqui. Mas para você ser um filho extraordinário, com o Espírito Santo que habita em você, você precisa realmente ser um filho obediente. Talvez você pode ser até um filho extraordinário nas suas notas. Nossa, que filho extraordinário em notas. Vai passar na USP em primeiro lugar no curso mais difícil. Que filho extraordinário em nota. Ou talvez extremamente organizado, o quarto tudo organizado, pega o paninho e passa o paninho, aquele brinco no quarto. Talvez um filho extraordinário no comportamento. Mas sem honrar seu pai e sua mãe, as bênçãos do Senhor não vão ser derramadas sobre sua vida. Nós temos que ter Deus acima de tudo nas nossas vidas. Ontem na nossa vigília eu comentei alguns sonhos que eu tenho ainda e vou falar mais semana que vem sobre isso. E normalmente os sonhos dos pais, eles envolvem os filhos. Os sonhos dos pais normalmente têm seu filho e sua filha, no meu caso, seu filho e sua filha vinculados aos seus sonhos. E aí nosso sonho às vezes é que hoje nós trazemos nosso filho porque eles são pequenos. Mas os nossos sonhos ali é quando a gente vê nossos filhos entrando por aquela porta por vontade própria. Servindo ao Senhor por desejo no coração de servir ao Senhor. Porque são os filhos extraordinários com extraordinários que habitam nele. Filhos regenerados. Quando a gente vê o louvor aqui, nessa noite, a gente vê, por exemplo, o Danilo e a Dara com seus pais sentados. Eu tenho certeza que o coração deles ficam... O Danilo não, a Dara e o Andrei. A gente tem o Danilo e o Ivair. O coração deve ficar quentinho. Porque você fala, eu fiz um bom trabalho, eu discipulei. Eu caminhei, eu levei. Estava chovendo, eu levei. A vigília do jovem, aquele líder falou que acabar 1h da manhã eu tive que acordar e buscar, mas eu fui. E o coração fica quentinho porque tudo aquele esforço, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que se dedicou, a gente vê a obra do Espírito Santo fazendo isso, a gente vê o Gui na mesa, o Mateus na mesa, a gente vê o Alisson lá na entrada, a gente vê esses jovens aqui, o nosso coração esquenta porque eles não estão mais vindo forçado.
Eles estão vindo porque o Espírito Santo agiu na vida deles, o extraordinário em nós, que habitou na nossa vida, um dia alcançou o coração deles e habita no coração deles. Isso alegra nosso coração e a gente vê que filhos obedeçam seus pais para que vocês possam realmente voar nesse mundo. Não é sobre notas, não é sobre organização, é sobre o extraordinário que habita em nós. E aí a gente vai para os pais, né? Colossenses ainda fala lá, Paulo fala aos Colossenses, pais não devem irritar os seus filhos para que eles não desanimem. Para você que tem um filho aqui na igreja, que participa do PGM ou da Unijovem, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu trato com bastante jovens também no trabalho, às vezes, né? Um jovem talvez um pouquinho mais de idade, mas lá tem muito menor aprendiz, lá tem alguns estagiários. E a gente vê a responsabilidade daqueles jovens não estão nem aí. Não posso generalizar, tá bom, irmãos? Não é sobre todos. Mas uma grande maioria, eles chegam no refeitório, eles sentam naquela mesa e ficam lá no celular deles, lá no mundo da lua. Tem 1000 lugares, não, tem 600 lugares para sentar, gente para conversar, coisas para falar e dar risada, falar do Corinthians, falar do Palmeiras, falar do Flamengo, falar de pintar Bob Good. Você pode falar o que quiser. E o cara me senta lá e fica naquele celular jogando joguinho. E aí a gente precisa entender que os jovens daqui são jovens diferentes, irmão. Que jovens que saem no sábado à noite para ficar até madrugada orando. Dê graças a Deus pelo seu filho. Ele não é perfeito, não. Não é. Faz bastante besteira, provavelmente. Às vezes conta uma mentirinha quando é pressionado. Às vezes desobedece. Às vezes fala que escovou os dentes mesmo quando a pasta de dente dele do banheiro dele acabou. A gente sabe que acabou e ele fala, escovei o dente, pai. Não são perfeitos. Mas Deus tem tratado nossos jovens. Deus tem cuidado deles e a gente com 50 jovens orando de noite. Tem igrejas com mais de 1000 membros que se fizer uma vigília não põe 50 pessoas dentro da igreja. Não põe. Para orar, não. Traz uma banda, talvez. Faz ali um arraial na fora lá, põe uma pamonha. Talvez. Mas vir orar 50 jovens, não. 50 jovens não vêm. Então dê valor para o seu filho. Jovens que estavam com busca de aconselhamento, jovens que estavam com busca de comunhão, de quebrantamento. Muitas vezes os jovens estão buscando uma aproximação com você, pai, e você está criando a barreira. Por mais que eu falei que a geração é a geração do durão, isso não pode ser a desculpa. Isso não pode ser. Hoje em dia, a questão do colérico, fleumático, é os novos signos do crente, né? Ah, porque eu sou colérico, então eu sou assim. E o fruto do Espírito? Ah, eu sou fleumático, então eu sou assim. E o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é por personalidade ou é para todos que são cristãos em Cristo Jesus? É para todos. Então os crentes adotaram isso como um novo signo. Eu sou de Áries, agora eu sou colérico. Não é assim, meu irmão. Não é assim. Precisamos derrubar a nossa barreira por mais da nossa personalidade. E fazer um acesso entre nós e nossos filhos. É mais fácil, vocês lembram que eu usei alguns exemplos da construção, da engenharia? E tem sido mais fácil um homem construir uma ponte que liga o lado de um lado A para um lado B de um rio, do que o pai construir uma ponte entre ele e o coração do filho que mora no quarto do lado. É mais fácil o pai construir uma carreira de sucesso do que construir relacionamento com seu filho. Se aproxime do seu filho, meu irmão. Dê um passinho. Se o filho que vai começar a ser obediente vai dar esse passinho. E o pai, entendendo a mensagem de Cristo, de não deixar eles ali, não trazerem ali a ira para ele, darem esse passinho, a gente vai ver que o caminho vai se cruzar. Os dois com boa intenção, em Cristo Jesus, à luz da palavra do Senhor, dando esse passinho ao mesmo tempo, as coisas vão se cruzar. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Nós vamos entender a voz de Deus. Nós vamos ser melhor como pais, melhor como filhos. Se aproxime do seu filho, independente da idade.
Você lembra quando você era jovem? O que você era? Você era melhor ou pior que seu filho? Faz essa reflexão, meu irmão. Às vezes a gente fala tanto dos nossos filhos, e aí eu lembro quando eu era jovem, nossa, com 13 anos, com meus primos que moravam do lado, a gente pedia pizza e mandava entregar na casa do senhorzinho da frente, lá a gente não tinha pedido nada. Vocês dão risada, irmão, o senhorzinho ficava bravo, eu fazia coisa errada, faço até hoje. Então a gente tem que entender que a gente está assim, nessa idade, a gente fazia muita coisa errada também. Não estou defendendo o erro, mas a gente tem que entender, orientar, acompanhar, conduzir, ler a Bíblia junto, discipular. Porque é a fase que estão passando. E para os pais que têm filho ainda que não são convertidos, talvez o meu filho não está aqui na igreja, ele não veio para a vigília. Ou meu filho ele está desviado. Meu filho ele não quer nada do caminho do Senhor, ele só vem na igreja se eu obrigá-lo a vir. Ou meu filho às vezes até vem na igreja aqui obrigado, mas vem, mas eu sei que o coração dele está frio. O coração dele não está mais disposto a ouvir o que a palavra do Senhor tem a dizer a ele. A mensagem que eu trago é não desista e ore por ele. A oração pode ir muito nos seus efeitos. Existe um relato no livro de Confissões de Agostinho de Hipona, um livro que eu gosto bastante. Quem não conhece Agostinho de Hipona foi um teólogo brilhante, século V, escreveu muita coisa, sistematização de alguns assuntos, do pecado original, alguma coisa sobre a justificação pela fé. Muitas pessoas, a partir do estudo dele, conseguiram desdobrar mais coisas. Um teólogo brilhante. Mas na sua juventude, no livro Confissões, ele fala da sua vida sem compromisso. Da sua vida que não tinha uma outra religião, andava ali por Milão, por outros lugares ali, que não fazia nada para agradar a Deus. Mas existia ali na vida do Agostinho de Hipona a irmã Mônica. E quem é a irmã Mônica? A irmã Mônica é uma mãe que ora. A mãe de Agostinho de Hipona orava pelo seu filho. A mãe de Agostinho de Hipona, a irmã Mônica, ela não desistiu do seu filho. O seu filho podia estar na prostituição, no adultério, mas ela de joelho no chão orando pelo seu filho. O seu filho não dava sinais nenhum de conversão, não dava sinais nenhum de mudança de vida, mas ela estava de joelho no chão orando pelo seu filho, invadindo madrugadas e orando firmemente pelo seu filho. E no livro Confissões, no livro 3, capítulo 11, ele escreve essa frase: minha mãe Mônica, ela chorava por mim mais do que as mães choram pela morte física dos seus filhos. Pois ela via a minha morte espiritual. E pela fé e pelo espírito que tinha, ela sabia que tu podia voltar a me dar vida. Uma mãe que ora, meu irmão, não desiste. Um pai que ora, não desiste. Ora pelo seu filho, ora pela sua filha. Não desiste dele, não tem caso perdido. A Bíblia é repleta de improváveis. Porque não é sobre nós, é o extraordinário que habita em nós. É o extraordinário que vai fazer a diferença e que no tempo certo você lançando a palavra, lançando cuidado, lançando tudo aquilo que a Bíblia fala, no tempo certo vai alcançar seu filho, vai alcançar sua família. Não desista. E aqui a gente caminha para o final, meu irmão. Tudo que eu falei aqui essa noite é simples. Tudo que eu falei aqui essa noite, a gente pode começar a aplicar agora. A gente não precisa de dinheiro para tomar um café da manhã na mesa reunido com filho, com esposa. A gente não precisa de uma formação para que nós possamos ali discipular nosso filho, ler a Bíblia e falar de Deus para ele. A gente não precisa de dinheiro, porque hoje todo mundo tem um celular e por mais que não tivesse, que é muito improvável, a condição de comprar um livro, uma Bíblia, você teria acesso à Play Store ou à Apple Store e fazer o download de uma Bíblia e ler a Bíblia com seu filho. Tudo que nós falamos aqui é a simplicidade do extraordinário.
É a simplicidade de simplesmente, às vezes, fazer diferente, deixar que o extraordinário que habita em nós, fazer o papel dele, que é o Espírito Santo agir em nossas vidas. Deixe o extraordinário fazer as coisas na sua família, meu irmão. Deixe o extraordinário mudar a sua casa. Deixe o extraordinário de Deus fazer aquilo que precisa ser corrigido, que às vezes é cortar coisas que atrapalham o nosso lar, coisas que são pecaminosas que estão dentro da nossa casa, coisas que são brechas que aos poucos vão virando grandes concessões e nós acabamos com problemas. Começa pequeno, mas vira problema lá na frente. Deixa o extraordinário que habita em nós fazer a grande mudança nos nossos lares. Não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento. Um filho, ele não precisa de um astronauta reconhecido pelo mundo. Um filho precisa de um pai presente que o ensine o caminho do Senhor. Uma mulher não precisa de um marido que ganhe o Nobel da Economia. Uma mulher precisa de um marido que às vezes faça uma massagem nos seus pés à noite antes de dormir e que ore junto com ela por necessidades que precisam ser tomadas, por dificuldades do seu dia a dia, por dificuldades nos seus afazeres, na sua profissão. Um marido não precisa de uma esposa que fique o acusando o tempo todo porque não fez. Mas de uma auxiliadora que o ajude a organizar as coisas e ele focar naquilo que normalmente ele tem que fazer, que é ser o sacerdote da sua casa. Não precisamos de grandes coisas para que o extraordinário de Deus aconteça. A única grande coisa que nós precisamos fazer é abrir mãos de nós mesmos e deixar que o Espírito do Santo de Deus habite em nós e mude a nossa vida. Abrir mão de todas as nossas convicções, tudo aquilo que nós temos de visão de mundo, tudo aquilo que entrou na nossa mente e às vezes nós deixamos aquelas pedras marcadas que não deixam nós darmos passo nem para a direita e para a esquerda, é quebrar isso e deixar que o Espírito Santo habite em nós por inteiro. Porque é o extraordinário que habita em nós que vai fazer essas coisas. Não é tarde para ser um bom pai. Não é tarde para ser um bom filho. Não é tarde para ser um bom esposo. Não é tarde para ser uma boa esposa. O extraordinário de Deus começa agora, na simplicidade. Começa com simplesmente um reconhecimento. Me perdoa porque eu era assim. Me perdoa porque agi assim tantos anos com você. Me perdoa, filho, porque eu não tenho coragem de te abraçar e falar que eu te amo. Me perdoa, pai, porque eu não tenho coragem de ir até aí, te dar um abraço e falar, pai, obrigado por tudo que você fez por mim. Me perdoa, mãe, porque eu desobedeci tanto. Nunca foi o desejo de te desagradar, mas eu te desagradei e eu sei disso. Me perdoa, mãe. E o Espírito Santo tratando como comunhão, com união, as coisas vão se ajustando. E o simples e extraordinário acontece na vida da igreja. Curve sua cabeça, vamos orar. Talvez você está perto do seu familiar. Talvez numa reflexão simples, temática, bíblica. Tão simples, irmãos. Ler Colossenses, esses 4 conselhos, é tão simples, mas tão difícil às vezes de aplicar. Mas se nós tivermos humildade, a simplicidade, deixar o extraordinário que habita em nós, levarmos, nós vamos tomar as decisões corretas. Pedir perdão, se arrepender, mudar de vida. Mas toda essa mensagem que a gente falou aqui, sempre começou com o extraordinário que habita em nós. Sempre começou com a dependência de Cristo totalmente. Então, antes de qualquer correção que você possa fazer na sua vida, que eu possa fazer na minha vida, a primeira reflexão é: Cristo Jesus está no meu coração? Eu tenho a certeza da salvação, eu tenho a certeza que Cristo Jesus, ele habita no meu coração, ele vai fazer o extraordinário na minha vida, porque ele é o extraordinário? Se não, meu irmão, é uma hora de você curvar sua cabeça e orar por isso. Ore por isso. Ore por essas coisas. Peça essa certeza que os fruto do Espírito comece a transbordar a sua vida. E a partir da hora, com o extraordinário em nós, as relações comecem a se ajustar.
marido e esposa, plano que Deus fez. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e disse: isso é bom. Deus deu filhos e falou que eles serão como flechas na mão do arqueiro. Deus deu filhos e falou que eles serão bênçãos para multiplicar as nações. Deus deu tanta coisa. Que o extraordinário em nós comece a quebrantar, arrumar corações com simplicidade, com humildade, com arrependimento. E de forma extraordinária, aquele homem durão que nunca pediu perdão na vida, ele vai se quebrantar e vai no pé ali, vai falar: filho, me perdoa. Esposa, me perdoa. Eu sei que é difícil mudar, mas pelo poder que há em nós, pelo poder que há na palavra do Senhor, essa vida vai ser transformada. Porque a ciência consegue mandar a gente para a lua. A engenharia consegue reter bilhões de água. Mas acessar o coração é só o Espírito Santo de Deus. O vazio que tem no nosso coração só é preenchido quando nós damos lugar para o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Ore honestamente com Deus essa hora. Pedindo ajuda, socorro. Pedindo e trabalhando coisas que você precisa trabalhar na sua vida. Que eu preciso trabalhar na minha vida. Para que Deus, com a sua infinita misericórdia, restaure laços, restaure famílias, restaure relacionamentos. Que as mesas sejam cercadas de famílias unidas. Famílias que refletem a Cristo no seu modo de agir. Senhor Jesus, Pai Santo e querido, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, ó Pai, por uma palavra simples, ó Deus, uma palavra que normalmente quando nós desenhamos um plano extraordinário e nós esperamos coisas gigantescas, mas o que nós precisamos é o básico, é o simples, é o extraordinário que já habita em nós, trabalhando em nossas vidas, mudando o nosso ser, mudando o nosso eu, corrigindo rotas. Isso é o extraordinário. Pai Santo, Pai querido, renova vidas, restaura relacionamentos essa noite, Senhor. Casamentos, às vezes, à beira, Senhor, de uma separação, restaura, ó Pai. Casamentos, talvez, que só é de fachada, porque seguem uma religião, e essa religião não apoia o divórcio, porque biblicamente não apoiamos, mas que vivem de fachada, que não é seu plano também, Senhor, restaura, Pai, que extraordinário habite nesses corações e que seja purificado, que seja, Senhor, que seja quebrantado, que possa ser restaurado casamentos. Que relacionamento entre pais e filhos e pais sejam restaurados. Que os filhos obedeçam seus pais como um gesto de demonstrar seu amor por eles. Que os pais não irritem seus filhos. Ah, Deus. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu faz em nosso meio, ó Deus. Que o extraordinário que habita em nós, Senhor, comece nesse momento com coisas simples. Não precisamos de nada para pôr em prática. Precisamos somente de um coração quebrantado e contrito, ó Senhor, na Tua presença, aos pés da cruz, colocando todos os nossos anseios e dificuldades e pedindo: ajuda, meu Deus. Ajuda, meu Deus. Eu tenho tantas questões, ó Pai. Eu tenho tanta dificuldade, Pai. Ajuda, meu Deus. Pai Santo e Pai querido, que cada coração essa noite que talvez aqui falou: mas eu nem sei o que é esse extraordinário, nós não habita em mim ainda. Que o Senhor, de uma forma amorosa, habite no coração dessa pessoa, que essa pessoa entenda o que é isso. Que ela possa sentir a Tua presença, que ela possa sentir o Teu Espírito Santo dentro dela, transformando, mudando a sua vida. Ah, Jesus, como é bom estar na Tua casa, como é bom estar na Tua palavra, como é bom ver que o Senhor ainda faz coisas extraordinárias. O Senhor já fez mudo falar, paraplégico andar, mas sempre o Senhor começava: os seus pecados estão perdoados, porque é mais do que saúde, é mais do que andar, é sobre salvação, ó Deus. Arrependimento, mudança de vida, regeneração. Pai Santo, Pai querido, abençoa cada lar aqui participante. Cada mãe que orou nesse momento pelo seu filho que não está aqui.
Cada pai que orou pelo seu filho que não é convertido ou está afastado dos caminhos do Senhor. Recompensa as orações, as lágrimas desses pais. Traga de volta, ó Pai. Traga de volta, quebrantado, traga de volta, Senhor, essas pessoas, ó Pai, corações que dói quando um filho que nós cuidamos tanto estão longe do caminho do Senhor. Ou talvez o filho que ora pela conversão dos seus pais, ó Pai, quebranta o coração deles, traga a eles, ó Deus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino.